Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa dos estudos das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, nós vamos iniciar hoje o capítulo 17, o romance de Alfredo. Lembrando que o André Luiz já está hospedado no posto de socorro, né? Posto de socorro, né? Onde o Alfredo é administrador. E agora, o romance de Alfredo é o título do capítulo 17, que se inicia assim. Depois de alguns minutos, utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo conduziu-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Então, a gente já observa aí dois detalhes. Primeiro, houve apresentação, conforme nós vimos no capítulo anterior, já houve uma ligeira conversa, né? Aquela questão da pintura, do quadro, do boná e tal. E agora, depois, eles utilizam, o André Luiz fala que foi feita uma higiene reconfortadora. Ele não explica que higiene é essa, ele não sabe. Eles vieram numa região, passaram por uma região trevosa para chegar ali no castelo. E a região trevosa, ela tem impurezas. Que eles chamam de miasmas. Que eles chamam de miasmas. Essas impurezas, elas são exaladas do pensamento daqueles que estão habitando as regiões trevosas, certo? E os dos encarnados. Conjugado com os pensamentos dos encarnados que somos nós. Toda vez que a gente está... Isso é uma observação que a gente tem que estender o raciocínio, porque é importante, ele não botou isso à toa. Por que ele ia falar que fez higiene? Então, também por isso. Porque todos nós que estamos com raiva de alguém, queremos uma vingança, estamos com ódio, nós estamos contribuindo para essa ambientação trevosa em que o André Luiz passou agora, junto com o Gúbio. Estamos adubando. Exatamente, nós estamos adubando cada vez mais. A responsabilidade nossa. E nós que temos, aqueles que têm o conhecimento do Espiritismo, a responsabilidade é maior ainda, em vigiar o pensamento. Por isso é que nosso Senhor Jesus, no seu Evangelho, diz: vós podeis pecar por pensamentos, atos e palavras, dando a importância primeiro para o pensamento. Porque o pensamento, ele é o começo de tudo. O nosso pensamento é contínuo, nós, seres humanos. Não é como o do animal, que é fragmentado. Então, nós temos a responsabilidade do pensamento, né? Porque senão o tetraplégico, mudo não errava. Mas ele erra porque ele está pensando. Então, essa higiene reconfortadora pode ser por isso também, né? Para limpar esses miasmas que ele ficou impregnado. E mais adiante ele diz que a Ismália, com fidalguia, mandou servir frutos diversos. Que fruto é o fruto? Novamente, retratando para nós a continuidade da vida que existe, que é a realidade nossa, né? Continuidade da vida, que a morte não existe. Tem frutos lá, frutos diversos. Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8, Livro dos Médiuns. Está lá a modificação das propriedades da matéria, formação espontânea de objetos tangíveis. Item 128 em diante. Então, é só ler lá a origem do raciocínio sobre isso. Allan Kardec coloca muito bem lá no Livro dos Médiuns. E uma coisa interessante da gente é sempre se lembrar que Deus não desampara ninguém. Somos nós que quando nos fechamos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa imperfeição, a gente não se abre a essa ajuda. Existem postos de socorro volantes ou fixos no mundo espiritual para ajudar a todos.
ninguém ao desamparo, ninguém. O posto de socorro aqui de Campo da Paz é um grande exemplo, vai ser para todos nós vamos ver os trabalhos realizados lá dentro e a gente vai ver o quanto de amor, de carinho, de cuidado existe, não é, em todas as zonas que circunscrevem a terra, zonas espirituais, até mesmo as mais trevosas. Então, somente aquele que se fecha ao amor de Deus é que não quer receber esse auxílio, na realidade não quer. Ainda está bem do jeito que está. Ainda não se desgastou ao todo. Esse realmente ele não vai receber porque ele não quer. Não porque não exista, né? Então, nesse capítulo, a gente vai conhecer o drama, mas o drama, né, que é um drama, já estou adiantando que é um drama, cabeludo. É um drama. A bonito, gente vai ver mais para frente os serviços realizados nesse posto de socorro. Imagine lá na colônia, mais tarde também, a gente vai ver algum trabalho que eles vão relatar para a gente da colônia Campos da Paz, né? Mas agora vamos conhecer o romance do Alfredo. Daria uma novela muito boa. Daria sim. Os senhores do castelo, continuando o segundo parágrafo, não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande júbilo a lhes transparecer no rosto. Lembra no capítulo anterior, quando eles chegaram no castelo, quando André Luiz relata que a presença deles, ninguém parecia dar conta da presença deles. Por quê? Não por desfeito ou por má educação. É por causa do interesse que o trabalho despertava em cada um. Cada um no posto de socorro tem uma missão. Então é como se a gente chegasse, a gente até fez uma analogia aqui, se a gente chegasse, nós temos um posto de socorro aqui no nosso estado, que são os UPAs, por exemplo. Aí tem lá o UPA, oh meu Deus, quem der, mas vai chegar. Vamos supor que nos UPAs todo mundo tivesse realmente interessado na sua tarefa, exercer melhor, cada vez melhor a sua tarefa. Lembrando que todo o trabalho, como os Espíritos dizem, é para Deus, né? Então teríamos que dar o nosso melhor no trabalho. Mas na questão da saúde, aí o UPA estava todo mundo trabalhando lá. De repente chega o governador, autoridade máxima do Estado, é a autoridade constituída. Devemos respeito. Ele entra dentro do UPA e está todo mundo, o máximo que dá um bom dia. Ninguém fica lá bajulando, todo mundo continua a sua tarefa normal. Porque está empenhado na sua tarefa. Não porque não goste do governador, tenha despeito, tenha raiva, tenha nada disso. Porque está empenhado na sua tarefa. Imagine um ambiente desse. É esse ambiente que ele está retratando aqui, né? Que ele fala, servidores iam e vinham com grande júbilo a lhe transparecer no rosto. Quer dizer, alegre porque está trabalhando. A alegria de ser útil. Isso, a alegria de ser útil. Já entendeu que o trabalho tem que gerar prazer, né? É o que o Emmanuel fala lá no livro Pensamento e Vida, faz a diferença entre o trabalho ação e o trabalho serviço. Aquele que trabalha, que faz o trabalho serviço, é aquele que já entendeu que o trabalho tem que dar prazer, que você tem que fazer o seu máximo, não só para você, mas também para servir o outro, a quem você... Então, aqui por isso que ele viu que todo mundo feliz, trabalhando, a gente tá falando mais feliz. Eu e a Teresa estamos falando, não é que a gente faça não, hein, pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, no meu trabalho, quando eu estava trabalhando, muitas coisas que mandava eu fazer, eu não gostava não. Eu fazia até com aquela... Mas eu começava a raciocinar com o Espiritismo, dizendo que, olha, o acaso não existe, você está aqui em tarefa, é uma tarefa tudo é tarefa de aprendizado. A gente não está inserido em qualquer trabalho ao acaso, no azar. Eu dei azar de estar trabalhando, não existe isso. Nós somos espíritos eternos, nós temos que ter aprendizado. E os espíritos respondem a Kardec, no livro dos Espíritos, que o espírito tem que saber tudo. A nossa finalidade é o aprendizado eterno, sempre. Né? Então é isso, a questão do prazer no trabalho. Continuando. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. É outra questão do trabalho, como também os espíritos respondem a Kardec, que toda conversação útil é trabalho, não é? No livro dos Espíritos. E ele está dizendo aqui que a conversa do Alfredo
e a Ismália com eles, estavam cheios de notas interessantes e educativas. O que ele está pedindo a gente? Para a nossa conversação se elevar a um nível de interesse geral, de cultura, né, da questão da educação, que a gente procure nas nossas conversações, nós não criticarmos tantas outras pessoas, debochar das outras pessoas, que a gente procure ter uma conversação útil. É isso que ele está mostrando para a gente aqui. Alguma coisa? E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa, ao Alfredo. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tem o mesmo parecer quanto à situação em curso. É interessante que ele agradece a Deus, né? Com essas palavras dele, ele indiretamente está agradecendo a Deus a oportunidade do trabalho, né? Que todos nós também deveríamos ter, né? Independente de qual é a tarefa, mas a oportunidade que Deus nos confia de fazer alguma atividade útil, seja ela em família, na casa religiosa, no trabalho de sustento da vida, né? Na sociedade em geral, né? Mas que a gente sempre se lembre que só pelo fato da gente ter uma tarefa já é alguma coisa que a gente deve agradecer muito a Deus. Porque, às vezes, tem espíritos em expiações que, infelizmente, vão passar a encarnação num leito, sem poder, né, fazer alguma ação, não é mais, assim, alguma ação mais patente. Lógico, o espírito pode orar. O Jerônimo Mendonça, apesar de o tempo todo deitado, trabalhava, mas antes a exceção do que a regra, né? Então muitos vão estar, porque o Jerônimo ainda raciocinava e falava, mas tem muitos que vão passar a encarnação inteira limitados em todos os sentidos. Então o Alfredo, é interessante o que ele diz, olha, o trabalho excelente, olha como ele diz, né? Que ele perguntou para ele, como é que está o trabalho, como é que estão os serviços aqui? Ele diz, excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo, então, significativo. Então, graças a Deus a gente tem trabalho, é isso que ele está dizendo. Às vezes eu penso, né, nós temos o trabalho de assistência social lá na nossa casa religiosa, e às vezes eu fico meditando, né, que na realidade a gente tem que ser agradecido a esses que chegam, porque nos dão oportunidade do trabalho. Graças a Deus, eu fico pensando, né, se não fosse eles, onde é que eu poderia exercitar essa minha boa vontade de querer ajudar alguém? Se não tem ninguém para ser ajudado, como é que eu vou ajudar? Então, às vezes eu medito sobre isso, agradeço a Deus, né, pela vida de cada um, apesar deles estarem momentaneamente passando por dificuldades financeiras, materiais, mas se não fosse eles, a gente não estaria ali. Então, ele também está dizendo a mesma coisa, graças a Deus eu tenho trabalho a realizar, né? E é aí interessante, né? Agora, aí ele vai dizer, entretanto, não tem o mesmo parecer quanto à situação em curso. Aí que ele vai dizer que a problemática não é o trabalho em si, é o que naquele momento está acontecendo, né, de mais preocupante. Mas quando ele diz assim, olha, ele pergunta a impressão, ele fala que é excelente, por que é excelente? Porque estão sendo dadas a ele oportunidades de realização. Porque o Alfredo, por isso é o título do capítulo, o Romance de Alfredo, o que ele fez na encarnação última, ele sabe. Tanto que ele vai relatar aqui para o André Luiz e para nós. Ele sabe o que ele fez. A situação equivocada que ele se meteu, né? Que é a bobagem que ele fez. Então, ele está reconhecendo que a oportunidade dele de se reconciliar com a consciência dele é através desse trabalho aqui. Então, a oportunidade, como a Tereza falou, da assistência social. Nós devemos, o que a Tereza quis dizer?
A pessoa que vem nos pedir ajuda, na realidade, nós somos devedores dela. É como diz o Emmanuel, tem o título do livro, o nome do livro é Levantar e Seguir. E o capítulo 1 é Nós Devemos. O Emmanuel vai comentar uma frase de Paulo, uma frase que Paulo tem na carta aos Romanos, capítulo 1. Ele diz que eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Todo aquele que vem, nós somos devedores dessas pessoas porque nós temos a oportunidade de exercitar o bem com elas. Não é? Então é isso que o Alfredo está falando aqui, a excelente oportunidade de trabalho, porque ele está lembrando que ele sabe o que ele fez, mas nós encarnados também sabemos não sabemos exatamente o que a gente fez. A gente tem uma noção. Quem quiser saber o que foi, veja o que está passando. Os espíritos dizem isso, mas não temos o detalhe que o Alfredo tem. Ver as suas tendências, ver as nossas tendências. A gente tem essa noção, sim. Né? Mas a gente não tem os detalhes e não é para ter, deixa isso para lá, porque só com a noção já complica, imagina os detalhes. Então, o que ele está mandando para nós, recado para nós, olha, todo o trabalho que vocês têm, e é um trabalho sacrificial, porque eles estão dentro de um posto de socorro, dentro de uma zona de choro e ranger de dentes, como disse Jesus, né? De sofrimento. Então, é oportunidade. Então, todo o trabalho, o recado que é para nós, todo o trabalho que nós tenhamos a fazer de dificuldade, que a gente tome a consciência de que é a oportunidade de realização para nós. Porque o que a gente fez no passado? Ah, meu Deus, nem queiramos saber. Né? Nem queiramos saber. Aí ele continua. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. Lembrando, gente, que aqui nós estamos, o livro é de 44. Nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Tá? O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Então, exatamente isso. Eles estão no meio da Segunda Guerra Mundial, né, da 44, ela só vai terminar um ano depois. E esses ódios devastadores, vibrações contraditórias que atingem os espíritos. Mais uma vez... E espíritos que fomentam também, porque ele diz aqui que a guerra, as pessoas só viam a guerra material, a guerra física, de encarnado para encarnado. Mas os desencarnados viram que a guerra era com os desencarnados também. Haviam grupos de desencarnados influenciando aqueles que estavam na guerra. Kardec, no Livro dos Espíritos, eu acho que quando ele fala das guerras, ele fala um pouco sobre essa situação. Espíritos que fomentam a guerra, dão assim, colocam mais lenha na fogueira. E a gente já viu também, no estudo de Nosso Lar, que na época da guerra, os encarnados que não estavam participando no fronte, eles destilavam ódio e vingança com os seus pensamentos, mesmo, vamos supor, mesmo distante da Europa, onde a guerra foi declarada, onde onde aconteceram os maiores combates. Então, vamos dizer assim, é uma catástrofe generalizada, que a gente não fique achando que é só no local, e que a gente tome cuidado agora, né, porque as guerras continuaram existindo. A gente atualmente tem uma guerra declarada, né, tem as outras, mas a gente tem uma guerra declarada entre a Ucrânia e a Rússia. A gente não deve tomar partido nem de um nem de outro, porque um deve estar resgatando e o outro está arrumando karma. Então, todo mundo precisa de prece. Então, vamos rezar para os dois. Um que está resgatando, que não fomentou, mas está resgatando, e o outro que está fomentando. Como a gente não conhece, né, o coração de ninguém, a gente não tem essa superioridade para fazer essa distinção, reza para os dois.
Reza para quem está na briga, quem começou, para aquele que está continuando, porque a gente realmente precisa, nessa hora, ser ligado às esferas superiores. E, com certeza, os espíritos superiores, eles não torcem a favor de um, a favor do outro. Eles querem a paz. E se você quer a paz, você precisa orar e não tomar partido. Porque a partir do momento que você, de alguma maneira, toma partido, você vai sintonizar com quem pensa da mesma forma, não é? E a gente não está no nível evolutivo tal para saber quem errou, quem deixou de errar, quem está com má intenção, com boa intenção. Agora, então reza para todo mundo. Nós estamos falando da guerra porque ele está dizendo aqui, do período, né? E nós estamos em 44 e nós temos que raciocinar assim, porque ele está dizendo que só o espírito, até o espírito de ânimo, enfraquecer qualquer ânimo, menos decidido. Quer dizer, até aquele animado de trabalhar, as vibrações contraditórias, a gente não imagina. Hoje tem filmes muito bem feitos sobre a guerra que mostram um pouco da realidade do que é realmente a guerra. Coisa horrível, terrível. E no Livro dos Espíritos tem uma situação interessante, falta pouco para acabar, mas é muito interessante o raciocínio, a gente abranger esse raciocínio sobre a guerra, em que Allan Kardec pergunta assim: que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Olha a pergunta de Kardec. O que objetivou a providência, Deus, tornando necessária a guerra? Ele não mandou fazer guerra. A necessidade, porque a resposta é assim: a liberdade e o progresso. A liberdade de quê? De fazer ou não, que é o livre-arbítrio, que a Teresa citou aí no caso agora atual, Ucrânia e Rússia, né? E o progresso moral, porque aí tem os resgates, né? O escândalo é necessário, mas aí por que daqueles efeitos, né? Não existe. Então a questão da liberdade e do progresso é fundamental. Ele pergunta, mais adiante ele pergunta assim: o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Então, a questão da guerra é sempre uma predominância da nossa natureza animal. É a gente sobrepujar o interesse pessoal acima de tudo. O que interessa é o que eu vou ganhar com isso. É o meu egoísmo e é o meu orgulho também. E a guerra, gente, a gente está falando aqui da Segunda Guerra, está aqui o período, mas nós temos a guerra no lar. E a guerra no lar? Porque tudo começa na guerra no lar, né? A guerra nas famílias, né? A necessidade da humanização, da espiritualização começando dentro de casa. A gente respeitar o outro, ter o respeito pelo outro, ter dignidade dentro de casa. Começa por aí. Quando a gente compreender isso e começar a exercitar isso em casa, nós não vamos torcer, exemplo, como a Teresa colocou, ou para a Rússia ou para a Ucrânia. Nós vamos raciocinar com a divindade, com a questão da lógica que o Espiritismo nos traz, que é necessidade da guerra. Por quê? Porque é necessidade, por causa da nossa natureza animal. E aí Deus permite isso para nós fazermos a escolha. A liberdade de escolher sempre será nossa, de escolher aquilo, de fazer ou não, não é? Então estamos terminando. O assunto é interessante, né? Como sempre, a gente está estudando, lembrando isso, né? A gente não está somente lendo, estudando também. Agradecendo a todos a paciência de nos ouvir, esperamos ter contribuído para um raciocínio melhor. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 17 do livro Os Mensageiros, o romance de Alfredo, que nós vamos, com certeza, no próximo programa, vamos talvez, talvez a gente vá começar a ler e a ver, né, os ensinamentos que vamos poder tirar da história do Alfredo, porque o interessante é que a gente aprenda, infelizmente, com o erro de alguns. Isso é uma conduta sábia. Não é ver o erro da pessoa, não é para condenar, não é para julgar, não é para nada disso. Mas a gente pode e sim e deve aprender com o erro do outro. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.